Bom dia para todos. Meu nome é Paula, eu sou psicóloga, estou aqui representando a Secretaria Estadual de Saúde. Estou na subcoordenação de atenção às pessoas em situação de violência e nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre o combate e a prevenção de maus tratos contra crianças e adolescentes, refletindo sobre uma parceria entre a educação e a saúde. Esse é um dos eixos de atenção do Programa Saúde na Escola, então a intenção é orientá-los e informá-los sobre estratégias que podem ser utilizadas no dia a dia do sistema educacional para a identificação de crianças e adolescentes que estejam vivenciando alguma situação de violência. A intenção é que vocês tenham essas informações e possam aplicar nos seus locais de trabalho. E também é algo que pode ser utilizado na área de saúde pelos próprios profissionais de saúde que não são especialistas nessa área, que não atuam diretamente com pessoas em situação de violência. E já agradeço a atenção de todos. Para a gente começar, eu vou trazer um pouco do que seria a violência, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a violência contra criança e adolescente engloba todas as formas de maus tratos: físico, emocional, abuso sexual, abandono, negligência, exploração ou qualquer ação que resulte, né, em um dano real ou em potencial para a saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade da criança ou do adolescente no contexto de uma relação de confiança ou poder. O que caracteriza principalmente a violência contra crianças e adolescentes é o abuso do poder, já que grande parte dessa violência é perpetrada pelo cuidador, ou pai, ou padrasto, ou a própria mãe, um familiar. São pessoas que participam do cuidado dessa criança, pessoas que estão no seu cotidiano e que muitas vezes usam da violência como uma forma de educação ou até uma punição diante de determinados atos dessa criança. Então é importante a gente focar nessa característica muito comum da violência contra crianças e adolescentes, que há essa relação de dominação e poder, o que dificulta ainda mais a nossa atuação, já que a gente possui, né, um preconceito de que famílias são estruturas afetuosas, com vínculos positivos e que é um local onde a gente não deve se intrometer ou se inserir. E é aí que muitas vezes a criança e o adolescente vivenciam situações graves sem, às vezes, um apoio ou uma orientação necessária. Por isso é muito importante estarmos atentos à estrutura familiar desses jovens e como é essa dinâmica familiar, já que é o primeiro meio social em que a criança e o adolescente vivem, né? E onde há uma base de aprendizado e construção de comportamentos e valores que é construído nesse ambiente. Quais são os tipos de violência mais comuns? Eu vou trazer as mais comuns porque a gente sabe que existe uma ampla tipologia da violência hoje, né? Nos estudos com bases científicas, até pelo próprio Ministério da Saúde, existem várias tipologias. Eu trouxe as principais, que são as que mais são trabalhadas, as que são de notificação compulsória, obrigatória e imediata no âmbito da saúde e onde as crianças e adolescentes são mais acometidos, que é a violência física, que é qualquer ação não acidental por parte dos pais ou cuidadores que gere dano físico ou enfermidade. A violência física é a mais fácil de ser caracterizada, né? É por meio de um hematoma ou um determinado dano, você vê aquela violência. A violência física ela pode ser escondida e camuflada. Muitos abusadores, né, agressores, utilizam de meios para isso. Então, agridem a criança em locais que não são visíveis, como abdômen, região do bumbum ou coxas, onde você pode tampar com uma roupa, com um uniforme escolar ou com roupas de manga comprida. Então é um tipo de violência muito comum, porque a gente ainda possui a cultura do bater para educar e às vezes é usado como uma forma de educação e é camuflado, escondido de uma certa forma. Então a violência física ela é visível, mas nem sempre está tão aparente. A violência psicológica é hostilidade verbal, insulto, depreciação, crítica, ameaça, intimidação. A violência psicológica ela é muito comum, porém pouco levada em consideração, já que grande parte das pessoas a veem como algo banal. Xingar, ofender, usar
termos que depreciam a criança ou adolescente é visto como algo normal na nossa cultura. E isso muitas vezes não é levado em consideração. E é uma violência. Uma criança que ouve cotidianamente que ela é gorda ou que ela não serve para nada, que ela é burra, que ela é incompetente. O adolescente que ouve o tempo todo que ele não presta, não vai ser nada da vida. Isso traz prejuízos no desenvolvimento emocional. E muitas vezes é desconsiderado por ser banal, como se isso fosse algo normal de se dizer. E é também uma violência de caráter que pode ser denunciada. Então a escola ou o profissional de saúde deve estar atento a esse tipo de conduta dos pais, que às vezes acontece na nossa frente e que às vezes a gente não orienta. Então, orientar o pai e a mãe dos prejuízos que isso pode trazer no desenvolvimento do seu filho e que não é necessário esse tipo de fala e palavras no cotidiano, né? Existem outras formas de você orientar uma criança de uma maneira adequada. Então, a violência psicológica, ela é muito comum, normalmente ela é o início de uma violência até maior e que muitas vezes nós deixamos passar, deixamos de lado, considerando algo banal. A violência sexual seria todo ato ou jogo sexual cujo agressor tem relação de poder com a vítima, estimular a vítima ou utilizá-la para obter satisfação sexual. O abuso sexual normalmente é o que mais traz impactos, é o que mais gera comoções sociais, já que você expor uma criança a uma relação sexual totalmente inapropriada, inadequada, fora do desenvolvimento dela, é algo que choca muito as pessoas. Porém, isso é muito pouco falado, porque normalmente o abuso sexual acontece dentro de casa, né? Quase que 70% dos abusos acontecem por familiares. E esse abuso não é uma relação sexual em si, às vezes não há um intercurso sexual. O que acontece muitas vezes é que esse abusador utiliza da criança para masturbação, exposição pornográfica, exibição, e isso é uma violência e deve ser denunciado e combatido. Porém, o abusador normalmente usa de meios para conquistar a criança, como presentes, ameaças, às vezes tem uma relação de carinho muito intensa com essa criança e até significativa, o que leva muitas vezes a criança a não identificar aquilo como abuso. É importante a gente levar em consideração que a criança está em fase de desenvolvimento e que a questão sexual ainda é algo desconhecido para ela, né? E as escolas falam muito pouco sobre o tema, se fala pouco sobre a sexualidade de uma criança. É normalmente um tabu, a criança não fala disso, a família não fala. Então, se um adulto que é de sua confiança, que ela gosta, chega e acaricia, a retribui com presentes, a criança não vai identificar aquilo como algo negativo. Ela pode, às vezes, identificar aquilo como um carinho, principalmente crianças menores, de 3 anos, 4, 5 anos. Essa percepção de um abuso sexual como algo ruim, ela vem com o tempo, à medida que a criança vai percebendo que só ela vivencia aquilo, que ninguém mais ao redor dela, que esse abusador começa a ameaçá-la de uma forma um pouco mais intensa, começa a utilizar de abusos físicos e aí a criança já está numa situação de medo e relação que não consegue sair mais. Junto a isso vem a vergonha. Vergonha de contar para o próprio pai, para a própria mãe, às vezes vergonha de contar para algum colega, porque isso é muito mal falado, ela tem medo disso ficar como um estigma na vida dela para sempre. Então o abuso sexual, ele é algo que a gente tem que estar muito atento, existem sinais que eu vou mostrar a seguir que podem levantar essa suspeita de um abuso e deve ser tomada providência de uma forma imediata, como todas as outras violências. A negligência, que são as necessidades físicas básicas, que são deixadas, né? Então o cuidador não é capaz de fornecer as necessidades básicas de uma criança, que seria alimentação, saúde, a própria educação. Então, por exemplo, proíbe a criança de ir na escola. Isso é crime. O Estatuto da Criança e Adolescente coloca a escola como um direito da criança e do adolescente. Isso deve ser denunciado.
ou, por exemplo, não fornece alimentos ou condição de saúde, um atendimento em saúde necessário para essa criança e esse adolescente. É importante a gente diferenciar. Existem as famílias que estão em nível de pobreza, em um nível socioeconômico baixo, que passam por essas dificuldades. E você percebe isso porque todos os membros da família possuem essas necessidades. Então, a mãe também está nessa condição, a criança, o pai e todos junto a ele. E aí não é uma negligência, é uma situação de pobreza e isso deve ser encaminhado para um centro de referência da assistência social, como um CRAS ou um CREAS, e até a atenção básica de saúde para auxílio dessa família. Agora, a negligência, uma característica que é muito importante é que você percebe que somente a criança está naquela condição, ou o adolescente, né? A mãe, o pai, o cuidador, a família, não. A família está bem, tem uma condição financeira razoável que permite cumprir com essas necessidades, porém, até como uma forma de punição, ou até como uma forma de abandonar aquela criança e aquele adolescente, a família não traz esse cuidado. Então, muitas vezes a criança vai para a escola com uniforme sujo, mau cheiro, ou às vezes a escola ou a prefeitura fornece o uniforme, mas nunca foi com esse uniforme e a própria família usa para outros fins. Então, isso é negligência. Então, temos que ter esse cuidado ao analisar os casos de negligência, o que é uma pobreza e o que é uma negligência em si. Quais são as consequências para o desenvolvimento infantil? A violência, ela traz consequências para o desenvolvimento infantil que vão trazer influências pelo resto da vida. Por isso, quando nós trazemos a importância da interrupção da violência na infância e da adolescência, é porque a gente está trazendo a importância e o impacto que isso vai trazer na vida adulta. Normalmente, crianças e adolescentes que sofreram violências, eles vão lembrar dessa violência para sempre, né? Vai estar na memória, vai trazer dificuldades de relacionamentos interpessoais na vida adulta, vai trazer dificuldades, inseguranças, baixa autoestima, podendo até levar a transtornos de ansiedade e depressão. Quando você interrompe esse ciclo e fornece um atendimento de qualidade, um atendimento psicossocial, um atendimento em saúde, um acolhimento adequado dentro da educação, da escola, você permite que esse adolescente, essa criança se reestabeleçam, criem estratégias de enfrentamento e consigam lidar com sua vida a partir dali. Por isso a importância dessa interrupção e desse cuidado. Quais são as principais consequências? Problemas escolares, comportamentos antissociais, que seriam comportamentos de isolamento ou de, por exemplo, agressões ou comportamentos de risco em relação a pequenos furtos ou de agressão a animais ou pessoas. São comportamentos que nós consideramos antissociais. Isolamento de contatos, né? Então é uma criança ou um adolescente que não se comunica, que se isola na sala de aula, que não conversa, que não se põe às vezes para falar alguma coisa ou até em rodas de amigos. A agressividade é um fator muito importante. Repetição dos modelos agressivos, então a criança ou o adolescente repete um comportamento e quando você questiona, ele fala, eu ajo como meu pai, eu estou agindo como a minha mãe, então ele acaba colocando esse modelo. E a conduta delituosa que já vão para os pequenos crimes, né, que é às vezes mais comum na fase da adolescência, que são delitos como pequenos furtos, uso de drogas, ficar na rua até um determinado horário sem ter nenhum tipo de irresponsável junto, que são comportamentos que mostram, apontam que algo está errado. Porque a criança e o adolescente, eles tendem a não querer estar próximo da família, eles querem estar em outros ambientes. Então é porque alguma coisa não está muito bem. É lógico que a gente tem que atentar para essas consequências como algo que pode ser diante de violência, como diante de outros fatores. A violência é apenas um fator que pode levar a essas consequências. Famílias com uma desestrutura muito grande ou com problemas, por exemplo, pais se divorciando ou problemas financeiros dentro de casa,
perda de algum familiar muito próximo, né, a vivência de um luto, podem trazer também essas consequências. Por isso a importância de um olhar atento. A gente não pode simplesmente olhar para um desses comportamentos e largar a mão, deixar de lado, como se isso não fosse significante. Se ele está acontecendo, algum problema tem e é necessário, às vezes, conversar com essa criança. Outras consequências são o rebaixamento do rendimento escolar. Então, aquela criança que vinha com um desenvolvimento bom, o adolescente que tinha notas boas e de repente há um rebaixamento sem nenhuma explicação e de uma forma repentina. Ansiedade e depressão, que podem ser somente sintomas, como também se tornar transtornos, né, que a criança vai necessitar de um tratamento, comportamentos autolesivos e as ideações suicidas. A gente hoje está vivenciando um momento de aumento no número de automutilações e de suicídios entre os jovens. Isso está sendo uma realidade não só no nosso estado, mas a nível nacional. Uma das possibilidades é a violência que esses menores vivenciam. Então, muitos jovens vão à tentativa de suicídio ou à própria automutilação porque já vivem violência dentro de casa. Por isso é importante a gente estar atento. Às vezes há uma negligência dos pais em relação a essa criança que não foi percebida. E essa criança não se sente segura, nem útil. Às vezes ela é humilhada o tempo todo, depreciada o tempo todo e ela não vê mais sentido de viver. Então, por mais impactante que seja pensar em um adolescente, uma criança que quer se matar, é uma realidade que a gente está vivenciando e a gente tem que estar atenta a ela. Distúrbios de sono e enurese noturna, distúrbios alimentares e transtorno de estresse pós-traumático. Essas são algumas das consequências que a literatura traz como principais em relação a pessoas que vivenciam situações de violência, independente do tipo de violência. É importante a gente considerar que não é a violência física que é a mais impactante, a sexual que é a mais impactante. Tudo vai depender de um contexto. Existem crianças que vivenciam violência sexual por anos e conseguem se restabelecer de uma forma muito mais positiva do que talvez uma criança que tenha sofrido uma violência psicológica. Sendo que não há uma diferença, o sofrimento emocional vai ser intenso de qualquer forma. O que vai variar é a estrutura que essa criança possui de apoio, né? Então, às vezes ela não tem nenhuma, às vezes ela tem algum familiar, a própria escola, ou um vizinho, ou um colega que vai fornecer esse apoio. As medidas tomadas diante da descoberta, então aquela criança que foi tomada providências, levada para um atendimento psicológico, a violência foi interrompida, ela foi ouvida e o que ela tinha a dizer foi ouvido com atenção. Aí teremos outro rumo para essas consequências. Agora, o que acontece muito é a criança ser não levada em consideração. Ou o adolescente, quando relata que sofreu algum tipo de violência, seja ela qual for, isso ser depreciado e banalizado, como se ele tivesse buscado por isso, né? Então, assim, foi vítima de violência sexual porque procurou, porque quis, né? Foi vítima de uma violência física porque mereceu. Isso sim vai levar a consequências graves e que podem perpetuar pelo resto da vida desses jovens. Por isso, o nosso cuidado e atenção como profissionais que atuam com essa população. Além das consequências, existem alguns comportamentos que a criança e o adolescente podem apresentar que a gente pode utilizar como um meio de levantar suspeitas sobre algo. Então, esses sinais são os sinais mais comuns trazidos pela literatura, né, que traz estudos em relação a pessoas que sofreram qualquer tipo de violência, e são sinais que a gente pode perceber no cotidiano. No caso da escola, a escola é um ambiente de extrema importância para essa identificação, já que a criança e o adolescente passam a grande parte da sua vida e do seu dia na escola. Então, os educadores que estão no cotidiano dessa criança, o ano todo, passam por tudo com aquela criança, eles conseguem ter uma percepção de mudanças, de sinais, de comportamentos que podem levar a uma suspeita. Então, é importante a gente ter esse cuidado, que esses sinais, eles não são uma regra. Eles não vão acontecer de uma forma isolada
e nem é uma regra que ao acontecer é violência. Mas são sinais que a gente deve se atentar e enxergá-los como uma luz para que a gente vá no que está acontecendo com aquele menor, com aquele jovem. Então são sinais para todo mundo se atentar e começar a partir daí uma avaliação do caso. Esses sinais são problemas escolares, isolamento social, transtornos alimentares, tanto comer demais quanto não comer. A vergonha ou culpa, então a criança relata culpa, relata vergonha, às vezes sem saber explicar o porquê e o que ela tem culpa. Baixa autoestima, então são adolescentes às vezes extremamente inseguros, que não têm uma segurança às vezes para apresentar um trabalho na escola, né? Não falam deles, não fazem amizades, são retraídos, né? Tem uma autoestima que você tenta trazer esse adolescente para fazer alguma atividade diferente, né? Motivá-lo a estudar e não tem motivação, não vai ter, ele vai sempre se ver como alguém inferior e menor. Isso é uma das características. Pensamentos suicidas ou comportamentos de automutilação, como eu já mencionei, a ansiedade e a depressão, que são muito comuns também. Fuga de casa, né, que já chega a ser um comportamento quase que extremo, mas muito comum entre os adolescentes, né? Então, o adolescente que fica grande parte do dia na rua, né? Às vezes as pessoas, até quem é da escola, que mora na mesma comunidade, vê aquele adolescente madrugada na rua. E aí já é uma negligência, é uma pessoa, né, que precisa de proteção e que ao ter essa proteção, né, está exposta. E aí a gente leva a outros determinantes, né, como o uso de drogas, a gravidez na adolescência e outros fatores, porque muitas vezes é uma estratégia que esse adolescente tem para sair de uma situação de violência. Então a droga é a única forma que ele encontrou de não vivenciar aquela violência que ele está vivendo em casa. Então a gente tem que estar atento a esse tipo de comportamento. Comportamento regressivo é muito comum em crianças menores, que de 8, 9 anos, que elas começam a ter comportamentos de crianças ainda menores. Falar como um bebê, chorar, voltar a fazer xixi, cocô na roupa, né? Ter comportamentos de dependência que ela não tinha mais. A grande diferença é que a criança vinha em desenvolvimento normal e de repente ela regride, né? Sem uma justificativa clínica, por exemplo, em relação a desenvolvimento ou algum déficit ou deficiência, né? Então a criança começa a ter comportamentos que não condizem com a idade dela. Medos injustificados, então às vezes a criança demonstra medo, por exemplo, a figuras que se assemelham ao seu abusador, no caso figuras masculinas, né, porque são os principais abusadores sexuais. Então, por exemplo, a criança não consegue ter contato nenhum com nenhuma figura masculina, pode ser até um professor, ou algum funcionário da escola, ou um enfermeiro da unidade básica de saúde. A criança demonstra um medo, ou medo de locais, medo de ambientes, sem uma justificativa prévia, né? Existem os medos comuns da criança, o medo do escuro, o medo de figuras populares, né, que a mãe às vezes utiliza como uma forma de educação. Mas são medos que não têm uma coerência, não têm um porquê e normalmente são bem incomuns. Há de se ficar atento. Roupas inadequadas para o clima, como eu falei, no caso da violência física ou das automutilações. A criança usa manga comprida num calor que nós temos aqui, né, no estado. E por quê? Muitas vezes é para esconder hematomas. Então, é uma orientação muito importante. Essa criança está indo todo dia com manga comprida, calça comprida, tanto para a escola, quando chegou na unidade de saúde vestido dessa forma, pede para tirar. Avalie. Às vezes a criança está cheia de hematomas na região abdominal e ninguém viu, né? Então, são coisas que deve se atentar. Hematomas mal explicados. Isso é muito comum na violência física. A criança, ela tende a ter hematomas, a criança cai, a criança machuca, ela brinca, ela pula, mas às vezes a criança aparece com algum tipo de hematoma que não tem uma explicação e a própria mãe ou o responsável não sabe explicar. Eu sempre oriento, pergunta para a criança e depois pergunta para o adulto. Às vezes a história não vai bater e é um sinal de alerta, né? Porque a violência física, ela deixa hematomas, mas às vezes isso pode ser justificado por uma queda e às vezes não foi uma queda, pode ter sido uma violência mesmo.
E aí é um fator que a gente tem que estar atento, porque ainda é muito comum na nossa cultura o uso da violência física como educação. Então é comum a gente ouvir dos responsáveis, eu bato mesmo para educar. Isso é inadmissível, né? Estudos comprovam que bater não funciona. Não é uma questão de somente proteger, é uma questão de não funcionalidade. É observado que a violência física como forma de educação, ela traz mais consequências negativas do que positivas. Isso já foi cientificamente comprovado. Só que a gente ainda usa isso. E isso tem que acabar, né? E não é porque eu não vou usar violência física que aí, agora deixa a criança fazer o que ela quer. Não é isso, não vamos de um extremo ao outro. A gente tem que estar atento que existem estratégias de educação sem uso da violência que trazem resultados muito positivos no desenvolvimento de uma criança. Colocação de limites por meio de uma conversa, de uma orientação, de determinadas punições que não utilizam nenhum tipo de agressão ou negligência ou exposição ou humilhação dessa criança. Então, se na sua escola identificou, aquela própria mãe falou, não, eu bato mesmo, porque não tenho o que fazer, tente criar na própria escola grupos de orientação de pais que possam trabalhar com os pais estratégias de educação que não usem da violência. E aí é a hora de utilizar, os psicólogos da rede de saúde, dos CREAS, para auxiliar nesse tipo de orientação. Existem muitos estudos, muitos grupos que trabalham com essas estratégias, que são fáceis de ser utilizados com a população em geral e que pode trazer a solução para esse problema. Então, no caso que a mãe fala que está usando a violência como uma educação, oriente ela. Primeiro, ela pode ser denunciada pelo Conselho Tutelar, sim. Só que você pode orientá-la que existem outras formas e dar uma alternativa. Isso é muito importante para essas famílias também. E eu acredito que assim a gente consegue mudar essa cultura, né? Porque a criança mesmo vai perceber que existem outras formas de se educar, que não pela violência. Fraturas, ferimentos, queimaduras sem justificativas compatíveis, que é a mesma coisa dos hematomas, né? Existem determinadas formas de violentar a criança com cinto, queimaduras, ferros de passar, imersão em água quente, que ainda é muito utilizado como meio de tortura. As pessoas não parecem estar longe da nossa realidade, mas não está. Então, ficar atento, e esses casos configuram tortura, são de urgência e deve se comunicar ao Conselho Tutelar com rapidez para que medidas sejam tomadas. Outros sinais que são um pouco mais específicos em relação ao abuso sexual. Quando a gente fala do abuso sexual, a gente fala de uma estimulação precoce e inadequada da criança, em relação à sua sexualidade. Então é importante a gente identificar alguns sinais que podem nos mostrar que algo está acontecendo, como por exemplo, requisitar a estimulação sexual de outras pessoas, curiosidade sexual excessiva. Existe a curiosidade sexual da criança, que ela vê que o coleguinha tem uma genitália diferente da dela, que é quando a criança descobre a diferença entre meninos e meninas. Isso é normal, entre 4, 3 anos, 5 anos, principalmente as escolas do CMEI, que às vezes a criança toma banho, fica sem a roupinha junto, vai surgir a curiosidade de falar, nossa, meu coleguinha assim e eu não sou. Isso é totalmente natural, esperado. O que não é natural é a curiosidade em relação a relações sexuais, a relação em si, posições sexuais, a curiosidade de ver o nude de pessoas adultas, Então é uma curiosidade que vai além do normal para a idade daquela criança. Colocar objetos em ânus ou vagina como uma forma de estimulação, conhecimento sexual inapropriado para a idade, então às vezes a criança chega a simular relação sexual com um coleguinha até da mesma idade, simulando relações sexuais de um adulto, Então você tem que parar para pensar onde aquela criança aprendeu, ou ela viu, ou ela vivenciou aquilo realmente, e isso já seria um crime e um abuso sexual. Exposição frequente dos genitais e masturbação excessiva ou pública. A masturbação, ela é natural na idade a partir de 4, 5 anos.
A criança tende a reconhecer o seu genital como um local de prazer. Então é natural, às vezes, os pais verem a criança se tocando, ver a criança, né, pondo a mão e falando que é bom. Isso não é problema, isso é fase de desenvolvimento. A criança deve ser orientada, né, de que isso não deve ser feito na frente dos outros, nem na escola, nem em ambientes estranhos, de sempre comunicar à mãe caso algo esteja estranho, mas que é algo da privacidade dessa criança. Agora, uma criança que passou por uma situação de abuso, ela tende a ter esse comportamento de uma forma excessiva e na frente de qualquer um. Então, durante a aula, a criança se masturba, ou na frente de um coleguinha, ou ela solicita que alguém faça aquilo nela. Então, são atitudes que não são esperadas para a idade de uma criança de 5, 6 até 8, 9 anos. E aí, deve-se atentar que alguma coisa está acontecendo. Às vezes, a criança não foi abusada por alguém, mas ela está vendo filmes pornográficos, vídeos pornográficos. A gente tem que entender que hoje é muito comum o acesso a esse tipo de conteúdo. As pessoas recebem isso via WhatsApp, as pessoas veem isso nas redes sociais e às vezes por um descuido dos pais, a criança viu em algum lugar, em algum celular, ou tem um irmão adolescente que estava vendo. Aí serve uma orientação para os pais ficarem atentos no que a criança está vendo e de como isso está sendo conversado com ela em casa. Existe a questão de obrigar a criança a ver. Aí é um crime, isso é um abuso sexual. Como também existe na nossa população a questão de, às vezes, a criança ficar no mesmo quarto que os pais e acabar vendo os pais tendo relação sexual, né? Isso é até uma questão socioeconômica do nosso país, né? Às vezes são muitas famílias vivendo em cômodos pequenos, vários filhos que ficam no mesmo cômodo com o pai, com a mãe. Isso é um problema social. Só que isso tem que ser orientado. Então, se a criança comentou, falou, não, eu vi o meu pai com a minha mãe fazendo isso, converse com essa criança, chame os pais para ter um pouco mais de cuidado, né? Às vezes alguma modificação no ambiente até é possível de ser feita. Mas tudo isso está nesse contexto e pode levar a esses sinais. O importante é que diante de qualquer um deles, tanto o educador quanto um profissional de saúde estejam atentos para conversar com essa criança do que realmente está acontecendo. Porque configurando um abuso, medidas, né, de justiça devem ser tomadas. Se for, às vezes, até a mãe chega às vezes e fala, meu filho pegou um celular e viu sem querer. E aí orientar essa mãe de como conduzir casos como esse. Mas são sinais que a gente tem que estar muito atento e normalmente esses sinais especificamente são mais comuns em casos de abuso, porque normalmente são abusos constantes, que é o que a gente chama de abuso sexual crônico, né? Que não foi um ato somente, são violências que estão acontecendo às vezes por anos na vida daquela criança. Quais são as atenções e os cuidados? Esses sinais que eu mencionei, eles podem ter várias causas, né? A violência é um possível gerador desses comportamentos, mas a gente nunca pode descartar a violência, ela deve estar dentro desse montinho de possibilidades. Porque às vezes a gente tende a descartar a violência porque ela traz impactos e consequências jurídicas, até ali no âmbito da escola, que as pessoas tendem a não querer se envolver. E isso é um crime nosso, é uma negligência nossa. A gente ter conhecimento de um possível abuso e não fazer nada pode nos fazer cúmplice daquilo que está acontecendo. E até medidas judiciais podem ser cabíveis nisso, então a gente tem que estar atento a isso. Então, avaliar todo o contexto ao qual a criança está inserida. A persistência e a frequência desses sinais. Não é um sinal que acontece um dia e acabou. Ele acontece com constância e frequência, né? Então, é uma criança que já vai fazer 15, um mês, que está com aquele comportamento. Então, é um sinal de alerta a ser analisado, tá? Aqui eu trago o Estatuto da Criança e do Adolescente, que coloca no artigo 245 a nossa obrigação em denunciar, como médico, professor, responsável de estabelecimento de saúde ou ensino,
seja privado, seja público, deve denunciar casos envolvendo violência contra crianças e adolescentes. Se isso não é realizado, pode ter uma penalidade até com multas e outros tipos de medidas judiciais. Então é importante essa atitude dos profissionais dentro do seu âmbito de trabalho. O papel da escola. Como eu falei inicialmente, a escola tem um papel fundamental. É onde a criança e o adolescente passam grande parte do tempo. O contato com os educadores é de extrema importância no desenvolvimento dessa criança. Então, muitas vezes, o principal vínculo fora a família que a criança faz é com o educador, né? A primeira professora, às vezes, é a primeira amiga. O professor é um admirado, né? É um exemplo, é um modelo para aquele jovem. Então, se a criança e o adolescente não recebem essa atenção num momento de necessidade, a escola também perde um pouco aquele papel de vinculação e acolhimento que ela tem. Então, é um local de muita importância para a detecção desses casos. É um local de segurança, né? É lógico que nós sabemos de casos que envolvem a rede de educação com questões de violência, mas é muito pouco. E é na educação que muitos casos são detectados e denunciados, por isso a importância da rede. O campo para observação de comportamento e mudanças, então, como a criança e o adolescente ficam a maior parte do tempo, é ali que você vê as principais mudanças emocionais, né? A criança não vai conseguir fingir das 7 da manhã até o meio-dia que tá tudo bem. Em algum momento ela vai demonstrar uma tristeza, né, uma ansiedade, uma dificuldade, que isso vai ser perceptível, né? Então, até quando a gente compara a educação à saúde, a educação tem um pouco mais esse poder, vamos dizer, porque na saúde o contato é muito rápido, né? A criança vai para uma consulta, mesmo na atenção básica, né? Que existe a questão dos agentes comunitários que estão presentes às vezes na casa dessas famílias. Às vezes esse contato é muito rápido ou esporádico, né? Uma vez por semana, uma vez ao mês. A escola não, é todo dia, é meio período e às vezes é integral, porque grande parte das crianças ficam em período integral nas escolas, principalmente os CMEs. Então é ali onde muito vai ser mostrado e detectado. Há um contato com a família, então a escola necessita da participação da família. Então, se a escola percebe que chama esse pai, essa mãe para uma reunião, para conversar, para dizer que algo está acontecendo, e essa família nunca está presente, nunca apareceu nenhum responsável por aquela criança, é um alerta, né? A escola vai reconhecer que aquela estrutura familiar pode estar sendo falha em alguma observação ou na conduta com aquela criança ou adolescente. E também pertence à rede de apoio. A rede de apoio à violência, ela é muito ampla e ela se diferencia de outros agravos em saúde porque ela não está somente na saúde ou somente na educação. Ela está na saúde, na educação, na assistência social, no judiciário, na rede de não governamental, em abrigos. Ela está em amplos serviços e setores que atuam de formas muito diferentes. E por isso, às vezes, isso ao invés de facilitar, dificulta o trabalho. Mas a educação faz parte dessa rede. Um fator importante, não é papel da escola investigar ou reunir provas em relação àquela violência. O papel do educador é, diante de uma identificação, fazer uma denúncia. Mas não tentar investigar por sua conta. Investigação cabe ao judiciário. Então, assim, você identificou por um sinal, um comportamento da criança, que ela pode estar em uma situação de violência, não vá achando que vai resolver esse problema, né? Não vá na casa da criança querendo colher dados, informações, pôr a criança para como se fosse quase que uma entrevista, querendo saber informações. Isso não é papel nem do profissional de saúde, nem do profissional de educação. Isso é papel do judiciário. O nosso papel é ficar atento, acolher e ouvir essa criança e esse adolescente e fazer os encaminhamentos necessários, principalmente ao conselho tutelar. A rede de atenção, como eu falei, ela é muito ampla, então ela abrange diversos setores e uma questão muito importante dentro do setor são os conselhos tutelares. Nós temos uma tendência de ter uma dificuldade de comunicação com os conselhos.
muitas vezes por dificuldades reais que existem, né? Os conselhos tutelares normalmente são números pequenos de conselho para um número de população muito grande nos municípios para dar conta de tudo, mas a gente tem que reconhecer o conselho tutelar como um local de apoio e proteção e não de punição. E a gente tem que começar a orientar os pais sobre isso. O conselho é um local para proteger essas crianças e os adolescentes. Não é para punir, tirar a criança da família. Ele vai fazer isso se isso for realmente necessário. E muitas vezes a gente encaminha para os conselhos com aquela ansiedade e angústia de resolver, prender o agressor e ter tudo ser solucionado. E não é assim que a justiça funciona. Então a gente tem que ter um pouco cuidado com as expectativas e isso não nos desmotivar nas nossas ações, mas sim fazer com que a gente se aproxime desses setores, aproximar do judiciário, ver o que eles estão fazendo, aproximar do conselho, trazer o conselho para dentro da escola como um parceiro. E ninguém contra ninguém, mas sim como parceiros e um ajudando e compartilhando com o outro, porque cada um tem o seu papel dentro dessa rede. Quais são as atitudes, né, orientadas em relação à escola, diante das situações que a gente apresentou? Se um profissional da educação observa aqueles sinais, aqueles comportamentos em uma criança e um adolescente, quais atitudes a gente espera? Primeiramente, chamar essa criança e esse adolescente para uma conversa. Uma conversa de acolher, não de investigar. Né? Então perguntar o que está acontecendo, se está tudo bem, mas respeitar a privacidade dessa criança, desse adolescente. Se ele não quiser falar, se ele estiver com medo, porque muitas vezes eles são ameaçados e eles têm medo de falar do que está acontecendo com eles. Então é importante dar ouvidos, ouvir e só. Ouvir, não fazer promessas, né? Na angústia de ajudar, às vezes a gente comete erros como prometer que vai tirar da situação, prometer que vai tudo ser solucionado e às vezes a gente não vai conseguir fazer tudo isso. E a gente tem que entender que essa criança e esse adolescente já estão passando por um sofrimento emocional muito intenso. Se a gente faz mais uma promessa que não vai cumprir, isso só vai aumentar a insegurança deles. Então, tomar cuidado com o que fala, com os questionamentos, dar a liberdade para ele falar e saber acolher com afeto e carinho. Não quer falar? Sinta-se à vontade e coloque-se à disposição, tá? Falou, esclareceu, ele contou tudo o que está acontecendo, não vá contando para os demais profissionais de uma forma aleatória e com detalhes. Conte para o seu coordenador, para o seu superior o que está acontecendo e tome as medidas cabíveis. Nós orientamos que, caso seja necessário um encaminhamento para o Conselho Tutelar, e esse encaminhamento pode ser feito tanto diante de suspeita quanto de confirmação, isso normalmente deve ser feito pela direção da escola ou pela Secretaria de Educação. Por quê? Para proteger o profissional, para que o profissional não se exponha. Porque nós sabemos que em muitos casos, quando esse profissional se expõe, ele pode ser agredido, ele pode ser ameaçado também. Então, uma orientação é, diante de uma suspeita ou uma confirmação, que a própria direção ou a Secretaria de Educação do município emita uma solicitação para o Conselho Tutelar para que investigue o caso. É importante que nesse encaminhamento não se coloque detalhes demais, mas sim uma breve explicação da suspeita e que cabe ao Conselho Tutelar averiguar. Por quê? Porque senão pode ser que o Conselho Tutelar fale da onde saiu aquela denúncia, que cite nomes do professor e isso pode trazer prejuízos para o profissional. Então, ter o cuidado nesse encaminhamento, mas encaminhar. Não é por isso que os casos não vão ser levados ao Conselho Tutelar. E é importante mesmo nos casos suspeitos, porque mesmo que depois venha a averiguar que não era uma violência, é melhor você trabalhar nessa suspeita e tirar essa suspeita de cogitação
do que vivenciar aquela angústia, não saber se é, se não é e acabar prejudicando aquela criança. Então tome providências, às vezes o próprio município pode se organizar em relação a esse fluxo, então às vezes construir um fluxo junto à sua secretaria, onde a própria secretaria vai emitir essa solicitação, fazer um documento próprio do município, chamar o Conselho Tutelar para conversar de como esse fluxo será feito, determinar esses encaminhamentos de uma forma que não prejudique a escola e o professor, nem que essa criança saia prejudicada. Isso tem que ser conversado e estabelecido por vocês dentro do próprio município. Um outro fator importante que a gente orienta, não chamar os pais quando houver uma suspeita da violência. E por quê? Como eu falei inicialmente, quase que 80% a 70% dos casos de violência, quem comete é um familiar. Se você chama esse pai e essa mãe, pode ser que eles tirem a criança da escola, mudem de casa, de bairro e você perca esse caso, você nunca mais tem o contato. Ou que você prejudique ainda mais essa criança, esse adolescente, porque o agressor vai puni-lo por ter contado ou por ter demonstrado qualquer tipo de possibilidade da violência. Então, chame, a criança não falou claramente, não falou, mas você está desconfiado, vocês conhecem a estrutura daquela família, sempre demonstrou algo que vocês desconfiaram das atitudes, das condutas, encaminham ao Conselho Tutelar que ele vai tomar as devidas providências em relação aos pais dessas crianças ou desses adolescentes. Então, sempre esse cuidado em relação à forma como encaminha, como orienta e como o caso é encaminhado para os setores necessários dentro do município. O outro fator importante é que cada município pode construir seu próprio fluxo de encaminhamento. O Conselho Tutelar é o órgão obrigatório de denúncia, mas às vezes existem municípios que possuem apoio do CREAS ou dos profissionais do NASF, da atenção básica. E é importante que isso seja construído em parceria, para que todos tenham a comunicação dos casos que acontecem dentro do seu município. Para finalizar, eu trouxe alguns exemplos de casos que são exemplos bem típicos que podem acontecer em qualquer situação, em escola, e que muitas vezes os educadores podem ter dúvidas do que fazer, né? Então, um primeiro caso, né, que seria um tio praticou sexo oral com a sobrinha de 6 anos sem usar a violência física. Por mais impactante que seja, ainda existem pessoas que possuem dúvidas em casos como esse, se isso configura uma violência ou não, diante da questão da ausência de uma violência física. Isso é uma violência, isso deve ser denunciado, porque qualquer ato sexual contra uma criança ou um adolescente ou contra um adulto, contra a sua vontade, configura crime. Então isso deve ser denunciado ao Conselho Tutelar, independente de consequências físicas ou não para aquele menor, tá? Um caso 2, uma criança presencia as agressões físicas e verbais do pai e da mãe. Aqui é um fator muito importante que envolve a violência contra a mulher. A violência contra a mulher, na maior parte das vezes, ela vai ser uma violência contra crianças e adolescentes também, porque convivem e vivem aquela violência no seu cotidiano. Então, quando você fala de uma mulher que é agredida pelo seu companheiro, mas os filhos não apanham, os filhos não são agredidos, mas eles veem, eles vivenciam. E na minha experiência, eu já ouvi relatos de crianças que tentaram interferir nisso, tentaram proteger a mãe, tentaram não deixar o pai bater e apanharam juntos. Isso gera um sofrimento emocional muito grande. E um estudo que eu realizei até no meu projeto de mestrado apontou que mulheres que são vítimas de violência normalmente já são vítimas desde a infância. Suas mães eram vítimas. O que a gente percebe é que a violência ela vem perpetuando em gerações diferentes de uma mesma família. E por que isso acontece? Quando você é criança e vivencia violência no seu cotidiano, você tende a não criar um repertório de estratégia de enfrentamento daquelas situações. A violência é vista como algo banal e que é aceitável, principalmente no caso das meninas. E no caso dos meninos, é aceitável bater na mulher.
Quando se tornam adultos, esse repertório é mantido e a pessoa, na sua relação interpessoal, vai reproduzir esse comportamento. Então, a mulher tende a ser submissa e aceitar, já que a sua mãe aceitou quando ela era criança, e o menino tende a ser agressor em alguns casos, porque o pai era um agressor e ensinou a ele que bater em mulher pode e não tem problema. Então, quando a gente conhece, reconhece que uma criança vivencia em um ambiente onde a mãe é violentada, isso também deve ser denunciado. Por quê? Porque a criança está sofrendo uma violência psicológica ao ver isso, ao vivenciar. E aí a gente vai ter novas gerações vivenciando a violência contra a mulher como a gente tem vivido hoje. Então, a violência contra a mulher, ela vai passando de geração em geração. Então, a gente tem que estar atento a esses casos também. O caso 3, criança proibida de participar de danças festivas na escola diante da religião. Isso não configura uma violência se a criança foi orientada, foi conversado, a família buscou a escola, explicou os motivos e isso deve ser até respeitado. Afinal, cada um tem sua religião, a sua cultura. Hoje a gente vive em alguns municípios com muitas pessoas que vêm de outros países, que vêm de países que estavam em guerra e que estão vivendo aqui na nossa região. E a gente tem que respeitar a cultura dessas pessoas. Então, quando uma família busca escola falando que seu filho não pode fazer determinada atividade, isso deve ser ouvido e levado em consideração. Não é uma violência. Passaria a ser uma violência se a criança for punida com violência física ou até psicológica diante disso. Então, vamos supor que a criança faça o festival ou a dança ou algo que a escola solicitou e a família, ao saber, pune aquela criança batendo ou deixando de castigo de uma forma inapropriada. E isso vai configurar uma violência. Mas somente proibir a criança com orientação e uma conversa, não. Isso deve ser respeitado e até a escola vai ter que trabalhar essa temática junto aos demais, né, para que todos entendam as diferenças culturais, religiosas que existem na nossa sociedade, né? Então, isso é até um meio rico aí de se aprender um pouco mais sobre as diferenças. O caso 4. Criança chega na escola com mau cheiro, roupas sujas e inadequadas. A gente traz novamente a questão da negligência e, como eu falei, deve-se avaliar o caso. Se toda a família está nessa condição, porque às vezes perdeu o emprego, às vezes perdeu o Bolsa Família, que era o único sustento da casa, ou a criança estão passando por alguma dificuldade, não é negligência, essa família precisa de um apoio social. Agora, a família não está passando por dificuldades, a mãe, o pai ou o responsável está em ótimas condições, não tem esse problema, a gente já pode configurar uma negligência e isso deve ser denunciado. Caso 5. O adolescente presenciou os pais tendo relações sexuais. Novamente aquilo que eu trouxe, né? Isso é comum de acontecer. Não é uma violência se for uma vez ou outra, né? O adolescente chegou, contou na escola, chama esse adolescente para conversar, orienta os pais a tomarem cuidado. Agora, é constante, ele reclama que é diariamente ou toda semana, ou que ele está sendo obrigado a ver, ou que está sendo contra a sua vontade, e aí já configuraria um abuso sexual e deve ser denunciado. Caso 6. A mãe puniu seu filho com tapas alegando que estava educando. A gente traz novamente a questão da cultura do bater para educar. E como eu orientei, nesses casos, às vezes é importante fazer um grupo de orientação de pais naquela escola. Então, identificar esses pais que tendem a ter esse comportamento, e isso é fácil às vezes, porque a própria criança fala, né? Então, às vezes a criança mesmo fala, meu pai me bateu ontem porque eu desobedeci, porque eu não arrumei a cozinha, porque eu estava vendo televisão fora do horário. Então, às vezes, chama esses pais para uma conversa. É importante a gente não ir de uma forma impositiva,
como se a gente soubesse tudo e vamos educar esses pais. Não é isso. A gente está dando uma estratégia, uma oportunidade de mudança. E isso tem que ser construído junto com eles, porque senão também eles não vão aceitar esse tipo de orientação. Então a gente tem que ter esse cuidado para mostrar para esses pais que existem alternativas que são muito mais benéficas e mostrar para eles que a violência física não é forma de educação, tá certo? Para também finalizar, né, reforçando que amanhã a gente vivencia o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, e esse ano essa data tem ainda um significado maior porque são 18 anos do 18 de maio, então é uma luta aí que já vem sido a nível nacional sendo divulgada, com muitas atividades sendo feitas por todo o nosso país e que traz a importância de proteger as crianças e adolescentes, já que essas violências ainda acontecem e são muito comuns. E a gente tem que reconhecer o nosso papel como profissionais diante dessas situações. Aqui também eu trago o Disque 100, que é o Disque denúncia contra os direitos humanos, que é onde pode ser feita qualquer denúncia de violência contra crianças e adolescentes, pode ser feita via Disque 100. O Disque 100, ele é uma denúncia anônima a nível nacional e todas as denúncias são encaminhadas para os CREAS e conselhos tutelares da região daquela pessoa, onde serão tomadas as devidas providências. Então, diante de casos que a escola demonstra um medo muito grande de denunciar, né? Sabe do risco, porque a gente sabe que existem escolas que estão em periferias, onde existem tráfico, existe um comando ali que pode trazer prejuízos para a própria escola. Nesses casos, diante de um medo muito grande, a denúncia pode ser feita pelo Disque 100. É uma via de denúncia aberta para qualquer pessoa a nível nacional, no Brasil todo. Então, pode ser uma medida também a ser tomada, mas nunca deixar de cumprir o seu papel de proteção. Eu gostaria de agradecer e deixar o meu contato para quem precisar de mais orientações ou quiser o material, né, que foi a nossa base de construção dessa apresentação. Eu estou na Secretaria Estadual de Saúde, na Superintendência de Políticas de Atenção Integral da Saúde. O nosso telefone lá é o 3201-7000 e vocês podem procurar, né, pelas pessoas da equipe, todos saberão, né, informar e trazer orientações, ou especificamente a mim, Paula, para trazer mais alguma orientação ou informação a respeito do tema. Muito obrigada e um bom dia.